Agora deu! Esse deu, né, Keila? Olha a nossa musiquinha de volta, gente. Isso aí, gente! Semana passada falhou, mas hoje não falhou. Vale não. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Keila Sena. Rejane Cottrell. E nós estamos no canal Ponte Brasil USA. Regiane tem uns recadinhos hoje pra nós, hein, gente? Sim, ó, semana passada eu esqueci, né? É. Mas essa semana... Tudo bem. Gente, não esqueça de assinar no nosso canal, nosso YouTube. Também vai lá, assina o canal, deixa o like, deixa um comentário, porque a máquina entende, né, que esse conteúdo é relevante. Outra coisa, o bolo da Yalen Cakes. Gente, a gente come de vez em quando, porque é muito gostoso. Mas ela vai deixar o link dela aí, né? É o arroba da Yalen Cakes. No Instagram. No Instagram. Pra vocês irem lá, ela tem bolo pra tudo quanto é ocasião, tá bom? Sim. E nós também estamos no Spotify, no Instagram. E também no Apple, né? Que eu não sabia. Apple? Eu também não sabia, não. Pois é, eu também não sabia. Mas estamos no Apple. Largaram a gente lá no Apple também. Pois é, gente, não tem desculpa pra vocês não verem a gente. Exato, ouvirem. E ouvirem. Hoje nós estamos continuando com o nosso mês das mulheres. Como vocês sabem, nós estamos recebendo mulheres aqui maravilhosas. Empoderadas. Um mês inteiro. Isso. E hoje nós temos uma advogada de imigração. Eita! Eu vou deixar a Regina apresentar. Essa é a Karen. Karen Roberts, né? Karen, a gente se conheceu... Do you speak português? O nome dela é legal, né? Pergunta se meu nome é inventado. Fala, você que inventou esse nome? Não, é meu nome. Não, muito legal o nome dela. Tipo assim, quando a gente se conheceu, foi até no spa onde eu trabalho, lá em Lowell. Aí ela entrou, eu falei assim, nossa, Karen Roberts, não sabia que ela era brasileira, né? Achei que era americana. Papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Aí eu falei assim, eu perguntei, né, que você é brasileira? Aí ela assim, sou. Aí eu falei assim, gente, nem parece com o nome Karen Roberts, né? Nunca que eu ia imaginar. Prazer, Karen, de estar recebendo você aqui, Karen, né? É meu. Eu já falando inglês. Ai, que pode ser Karen. E quanto tempo? De que lugar que você é do Brasil? Eu sou do interior do Paraná. Eu sou de Maringá. Maringá! Maringá! Lindo lugar, né? Nunca conheço, fui, mas sim. tenho vontade de conhecer. Eu tenho conhecidos de lá. Tem bastante gente do Paraná aqui, inclusive de Maringá Sim, mesmo. eu conheço uma menina. Conheci bastante gente de Maringá por aqui. E você tá com quanto tempo aqui? Eu tô aqui há 17 anos. Faz bastante tempo, né? E, tipo assim, a gente deixa fluir. A gente pergunta assim, você passou por alguma coisa, assim, muito difícil? O que te deu na cabeça de você sair lá do Brasil e vir pra cá? Então, na verdade, assim, eu vim sem propósito. Eu fiz faculdade no Brasil e meus irmãos moravam aqui e eu vim visitar. Terminei a faculdade, foi meu presente de formatura. Vim para os Estados Unidos visitar meus irmãos e aí, acabei virando imigrante aqui. Né? Eu não vim com a intenção de ficar, mas fui ficando além, né, do que estava planejado, ainda como turista. Então, nesse meio tempo, na época, eu conheci o meu marido, né, e assim eu resolvi ficar. Voltei ainda para o Brasil, fiquei aqui dentro da minha permanência, voltei para o Brasil, eu tinha me formado em Direito lá, e eu queria fazer a OAB, então voltei para o Brasil para fazer a OAB, estudei lá por um tempo, e voltei para casar. Então foi essa minha história, legal. foi assim que eu cheguei nos Estados Unidos. Eu vim, na verdade, por casamento. Ai, que legal. E você não chegou, então, a exercer Você chegou a exercer a função lá de advocacia? Não. Eu me formei, terminei a faculdade, vim pra cá, fiquei alguns meses, voltei e fiz a OAB. Assim que saiu o resultado do OAB, que eu passei, 2 meses depois eu já estava aqui. Então, então eu era advogada no Brasil sem experiência nenhuma, simplesmente com um título, um diploma. Sim. E vim E eu pra vou cá. te falar como é que foi fazer o OAB, porque todo mundo tem medo, né? Todo mundo morre de Eu medo. tenho uma prima que ela é juíza hoje, né? É novinha, é uma estudiosa pra caramba.
Mas é muito difícil, né? Alguns amigos meus, tem um amigo meu que tentou, coitado. Daí ele conseguiu. É um desafio. Mas é um desafio, né? E você já passou de primeira. E foram assim, 12 horas de estudo por dia. Eu lembro que eu ia pra faculdade de manhãzinha, ficava até a noite, só leitura, e é o que tem, né? Pra direito é isso. Uau. Mas daí deu certo. Mas assim, aquela história, eu passei, e daí o que eu faço com isso? Né? Vim para os Estados Unidos e como eu falei, aí eu fui imigrante mesmo, porque eu trabalhei em asilo, trabalhei no Dunkin' Donuts. Eu Que fiz, todo assim, imigrante faz quando chega, né? Exatamente. Então, embora não tenha sido assim planejado, foi tudo muito rápido, eu vim e experimentei o que todo mundo experimenta aqui. Né? Então, eu trabalhei... eu fiz de tudo, assim, na época do asilo, eu trabalhava ajudando, assim, na parte de atividades com os idosos. Eu não falava inglês muito bem. Então, aquilo me ajudou bastante, assim, a estar conversando, Os interagindo. idosos, eles são bem carinhosos, eles são bem, né, você sabe, né? Eles gostam de conversar. Sim, aquela Porque carência. não tem, né? Não tem com quem conversar, tadinho. Exato. Melhor aula, né? Melhor aula de Criança inglês. e idoso. É o melhor para aprender. São pacientes, verdade. né? Eles são pacientes, então eu ficava conversando com eles puxavam conversa, uma gracinha. Engraçado que isso foi há 17 anos atrás. Eu lembro exatamente dos velhinhos com quem eu conversava, eu lembro o nome deles, eu lembro da ocasião onde eles dormiam, eu lembro tudo. Uma coisa que ficou assim comigo. E você veio direto para Lowell? Você morou aqui ou onde que você morou primeiro nos Estados Unidos? Fui pro Cape Cod. Cape Cod. Sim. Eu morei 5 anos lá, é onde Cape meus é irmãos bom. estavam. Em praia, né? Praia, você sabe. Mas eu nunca fui. O Cape. Nunca fui, não conheço Keila, ainda. é perto de onde o Marrom mora. Me leva, Regina. É caminho, né? É caminho, cara. Ou é pra lá? Não sei. É mais um pouquinho. Fall River, você conhece Fall River? Eu E a gente foi em conheço. Fall É mais River. pra baixo. É mais ainda. pra Ah, é Isso. mais longe então, Regina. Mas só um pouquinho. Misericórdia. Gente, Não, a gente 1h30. dirigiu 2 horas. É mais longe ainda. É 1h40, mais ou menos. Não é tão... É muito não é bom. tão. E lá você vai ver a praia, que a praia é linda, água boa, viu? Água quentinha. É quentinha? Aham. Tem Ou não? algumas praias que são mais quentinhas. Acho que mais pro norte, assim, porque o Cape Cod é uma ilha, né? E até tem um formato de um braço, assim. Então, você vai subindo aqui, até aqui. Parece que aqui em cima ela é mais quentinha, mas pra baixo não é tanto. Então, assim, pra brasileiro que é acostumado com água quente, acho que estranha um pouquinho. Mas meus filhos mesmo vão pra água, pode estar o frio que tá, então acho que depende Depois que da a gente já entrou tolerância. nos mar daqui, filha, de gelo, a gente aguenta qualquer coisa. Depois que a gente entrou no iceberg aqui, né? Meu Deus do céu. E lá você ficou quanto tempo, Karen? Eu fiquei 5 anos no Cape, daí eu me mudei. Só que é engraçado que na época que eu morava lá, que foi muito tempo atrás, não tinha o que fazer. Porque chegava no inverno, por ser uma ilha muito pequenininha, é uma ilha onde o pessoal... as pessoas com mais Summer, dinheiro né? e tudo vão, passa verão. o verão, acabou o verão, eles vão embora. Então as casas fecham, então fica fecha. ali os imigrantes que estão trabalhando com limpeza, construção, então acaba que não tinha o que acaba fazer. bem. Aí eu queria muito sair de lá. Eu falei, gente, não tem nada pra fazer no Cape Cod, eu quero sair do Cape Cod. E saí. Aí eu fui pra Milford, que é aqui, Milford, aqui sei. em Massachusetts. E fiquei lá, eu acho que mais 5 anos. Uau. Só que Milford também é uma cidadezinha pequenininha, Interior, bonitinha, né? tudo mais interior, não tem o que fazer. E daí, por questão de escola, trabalho, né? Porque eu estava trabalhando em Boston, no escritório de advocacia. E o transporte, eu ia sempre de trem para Boston e tudo. Então, era um pouquinho difícil, eu já estava procurando uma outra casa. E daí foi quando eu vim para Chelmsford. Porque daí as escolas aqui eram boas. É bom, as né, em escolas Chelmsford, muito falar, boa, muito boa mesmo. Meus filhos em idade escolar, né? Eu vim pra E como Chelmsford. foi a sua transição de, tipo assim, ser a imigrante faxineira, cuidadora de idosos, Dunkin' Donuts, isso e aquilo, e para entrar na área que sua você área. mesmo estudou, que você gosta? Como foi essa transição sua? Então, mais que tudo foi um sonho, porque eu lembro, assim, enquanto eu estava aqui, né, nessa condição, inclusive, assim, por um tempo eu não trabalhei, né, por um tempo, porque eu tive 3 filhos, eu tive um filho atrás do outro. Uau! Então, assim... Sem ninguém para te ajudar, sem né? ninguém para me ajudar. Então, financeiramente, não compensava trabalhar e pagar daycare. Então, eu fiquei em casa. E no tempo que eu fiquei em casa, eu vendia coisa online. Então, eu fazia dava meus pulos. Sim. E daí, assim, e sempre aquela vontade de
eu quero advogar. Eu sou advogada no Brasil, eu passei na OAB, eu tenho uma licença, eu tenho um diploma. E aqui eu sou dona de casa, que eu trabalho em asilo. Nada contra isso, mas eu sempre tive o sonho de realmente praticar. Só que eu achava que eu não ia conseguir, porque eu falava, como é que eu vou fazer isso aqui nos Estados Unidos? Eu não falo inglês direito. Eu não vou... E Aquela vozinha que sempre para a gente, né? Por 11 anos, essa vozinha ficou aqui, no fundinho. Não vai dar certo, não vai dar certo. E eu fui empurrando com a barriga. Trabalhei em empresa de construção, e dei aula de português, e fui indo, assim, qualquer outro emprego que aparecia, eu pegava. E daí, um dia, apareceu uma oportunidade de emprego no escritório de advocacia, e eu falei, eu vou tentar. E eu fui contratada. Uau. Então, acho que isso reacendeu em mim. Eu falei, calma aí, eu acho que eu consigo. Eu acho que vai dar certo. E trabalhei lá por 5 anos. E enquanto eu estava trabalhando lá, a advogada, ela me incentivava muito a voltar a estudar. E foi ela isso era que eu americana? fiz. Americana, casada com um brasileiro, assim, português fluente. Uau, Nossa, que legal! eu amo ver Não isso, é? gente. Uma Que legal! gracinha. As mulheres são Flórida. Elas vão lá e aprendem mesmo e falam. Se o homem é de Minas, ela vai pegar o sotaque de E Minas. tinha, viu? Não é? A gracinha. Eu adoro isso. Nossa, eu tenho, assim, muito carinho por ela e uma gratidão eterna, porque realmente ela me impulsionou a voltar a estudar. Então, assim, por 11 anos eu achava que eu não ia conseguir, eu queria, mas eu não tinha coragem. E daí um dia eu fiz. E deixa eu só te cortando um pouquinho. Você não tinha, a gente falando de 11 anos atrás, não tinha esses grupos, informações que nós temos hoje no Instagram, né, tal, você pode fazer isso, você pode... Muitas advogadas, inclusive, passam, né, as informações, olha, sobre visto, sobre isso, sobre aquilo. Você não teve essas informações. Não tive, e eu, assim, eu acredito que se eu tivesse, eu teria agido antes. Eu acho que, realmente, eu não sabia exatamente por onde começar, o que eu fazia, o que iria me autorizar a trabalhar aqui nos Estados Unidos como advogada. Então, com o tempo, com pesquisa, eu fui descobrir que eu precisava fazer um mestrado, porque eu já era advogada no Brasil, já tinha licença, eu só precisava fazer um mestrado de 1 ano. Aqui? Uau. Então, eu não precisei estudar de novo. Olha, que legal! Um ano. Porque eu já ouvi falar, bom você falar isso, porque eu ouvi falar que, por exemplo, para advogado, você teria que estudar, não sei, mais 5 anos, 6. Mas aí é que entra a questão. Quando a gente ouve falar das pessoas que nem sabem, né? As pessoas ouviram falar também. Uma ouviu falar, falou pra você. Aí você ouviu falar, vai falar pra outra. Então, tipo assim, aí fica nesse zoom, e as pessoas acham que é muito difícil. Pois é, assusta, tipo assim, né? vai chegar aqui, não, você vai ter que ser empregada doméstica. Você vai ter nada contra, né? Mas então você não teve essa informação, aí você foi atrás, então você teve que fazer só o mestrado. Só um mestrado. Uau, que legal. Que foi 1 ano. 1 ano de mestrado. E nesse mestrado que eu fiz, ele é específico para quem é advogado fora do país. E você já tinha uma OAB. Mas assim, é salvo quem já tem OAB ou não? Por exemplo, um advogado que ele é só advogado, mas ele não tem OAB, ele também só precisa do mestrado ou ele precisa ter OAB? Ele pode fazer. A única coisa que a OAB diferencia você de outras pessoas que não têm OAB é onde você pode pegar licença para advogar. Então, por exemplo, quem não tem OAB não pode pegar licença em Massachusetts. Aí tem que fazer em outro estado. Em outro estado. Tanto Pode que ser tem- New Hampshire, né? Tem outro, na verdade, nem todos, Nem New são Hampshire. 2 estados. É Califórnia e Nova York. Tanto que tem muitos advogados brasileiros que têm a Em Nova licença de Nova York. York. Oh, que Não é legal. licença daqui porque não são advogados no Brasil. Mesmo tendo direito no Brasil, não tem a OAB. Aham. Aí E não eu tem tenho- porque no Brasil não tem OAB. E eu tenho uma pergunta, tipo assim, é a mesma coisa, tipo assim, eu sou esteticista, então eu tenho a licença de Massachusetts, né? Eu não posso atuar em New Hampshire. É a mesma coisa? Se o advogado tiver a licença de New Hampshire, de Nova York, ele não pode atuar em Massachusetts? Teoricamente, não. Teoricamente, porque não. todos os estados têm suas próprias própria Aham, licenças. que aqui tem os estados. Porém, a imigração é uma exceção. Porque a imigração é o direito federal. Os Estados Unidos inteiro tem a mesma lei. Que interessante. Então, Interessante. É por isso que esses advogados sempre praticam imigração. Porque é só isso que dá pra fazer. É imigração ou qualquer outra lei federal. Então, E que é muito patentes, por importante, exemplo. né? Sim. E é muito Uau. procurado também, né? É muito procurado. É muito procurado. Então tem umas limitações, mas tem jeito. Então, por exemplo, que nem eu fui, uma pessoa me procurou para fazer um divórcio na Flórida. Eu não posso. Se for em Massachusetts, eu posso, porque eu sou licenciada em Massachusetts. Divórcio é é estadual, não é uma lei Sim. federal.
Então, na Flórida eu não posso. Agora, imigração na Flórida eu posso. Tanto que eu tenho clientes em vários estados do Brasil. Que legal. Ou do Brasil, desculpa. Do Brasil também. Você também Mas tem aqui- clientes do Brasil? Tem. Pessoas que estão no Brasil, quiserem te procurar para informação, para questão de visto, Sim. você também faz esse trâmite. Sim. Ah, que Que legal. legal. Isso, eu trabalho muito com processos de trabalho. Imigração por trabalho. Então, a Ah, pessoa que sai que de lá vem pra cá. legal. Tá. Então, muita gente do Brasil. É, Tá tem saindo bastante de lá. gente já querendo esse tipo de visto. Como se chama esse visto? Tem vários, Tem né? vários. Então, o mais comum deles é o EB3. O EB3 é um processo que você faz através de um empregador. Uma oferta de emprego aqui nos Estados Unidos, uma empresa americana, que quer contratar um imigrante. Então, a pessoa pode estar no Brasil e vir do Brasil para cá através desse processo. Legal. Tem outros que não exigem empregador. Então, a pessoa, se tiver uma habilidade especial... Que é aí que entra na extraordinária, habilidades especiais. isso. Aham. Aí a pessoa Nice. pode vir sem empregador. Tem visto de investimento também. Então, assim, tem várias opções para quem está fora do país e quer vir para cá. Aham. E que essas informações também são um pouco escassas lá, né? Porque eles sempre jogam, não é só turista, ou EB2, não, é muito caro. Ou se você é o EB2, que é de estudante, você precisa entrar numa escola de inglês e tarará. São essas informações básicas que são passadas, né? Sim. E é curioso que esse processo agora, o EB2 e o EB3, eles estão ficando muito populares no Brasil. Aqui, as pessoas estão começando a conhecer agora, só que no Brasil chegou primeiro. Tanto que o número de aplicantes brasileiros é muito alto. Muito alto. E aumentou? Com certeza. Aumentou? Aumentou, agora já tem fila de espera que antes não tinha. Então, do ano passado para cá, do meio do ano passado para cá, a gente está vendo uma fila de espera muito grande para esses processos, porque Sim. tem mais gente aplicando do que tem visto disponível. Sim. Uau. Principalmente as pessoas que estão esperando, né, pra tirar o visto. Tem uma amiga que ela esperou 1 ano pra poder. Imagina. Minha prima tirou o passaporte, foi fazer o negócio, tá uma fila enorme. 1 ano para Tudo por o causa do visto Covid. regular? São Paulo. Aham. Uau! O regular. Isso começou por causa do Covid, né? O consulado ficou fechado Sim. 18 meses, eu acho. Então, imagina, 18 meses, com um mundo de aplicações. Meu Deus. Aí até começar a voltar, pessoas saíram do trabalho, não voltaram. Então, um número reduzido de funcionários, um número muito grande de aplicações. E 1 ano e meio fechado. Então, Uau. tudo isso fez com que houvesse um acúmulo, né? Então, começou a ficar muito Tá devagar. difícil de catch up, né? E não Porque voltou. não voltou. Nossa, Tem não. muita coisa ainda que não voltou desde o Covid, né? E você acha que com essa mudança agora, você soube agora que o Brasil, ele vai exigir, né, que americanos e acho que europeus, Canadá que e tem ter- mais tem que duas. tirar o visto para poder entrar no Brasil. É É. isso? Você acha que isso dificulta as relações ou não? Então, Tipo, na dificulta também, tipo, vai dar uma briguinha, uma rusguinha. A gente tem que... então também a gente vai dificultar para vocês. Você acha que isso dificulta ou não? Então, na verdade, essa já era a regra antes, né? Antigamente, o americano precisava ter visto. Ou um passaporte, que no caso dos meus filhos mesmos, que nasceram aqui, são americanos, eles precisavam usar o passaporte brasileiro ou ter um visto no passaporte. Isso foi excluído alguns acordo, anos. né? Isso, fizeram um acordo há pouco tempo atrás, inclusive, Sim, foi dizendo que não precisava. foi o Bolsonaro, né? Sim, que foi no fez, governo né? Bolsonaro. Isso. E daí, assim, ficou aquela conversa, ok, então agora que a gente liberou para os americanos, vocês têm que liberar para os brasileiros. Só que isso nunca aconteceu. Não aconteceu. Né? Falaram sobre isso, foi discutido se iam liberar para brasileiro ou não. Fizeram maior, bafafá, vai dar certo, seria ótimo. Mas não, os Estados Unidos, né, não aceitou. Agora eles reverteram. Então então vamos fechar de novo as portas para os americanos. Então eu acho que na questão de brasileiro vindo para os Estados Unidos, isso não vai mudar Não nada. vai mudar nada. Porque de certo, já era assim antes, Estados Era Unidos, assim. eles não têm intenção de abrir fronteira para brasileiro. Então, acho que não vai alterar, vai ficar como estava. Ah, sim. Ai, que legal. Tem umas perguntas do pessoal aqui. Tem muita gente aqui perguntando. Eu abri uma caixinha de perguntas. Eu já vou perguntar agora, já que a gente já tá falando disso. Da imigração, né? Aí Porque eu vou... é muita coisa, né? Tem São muita muitos coisa para detalhes, falar. né? O que você trata mais hoje é essa questão de vistos? Então, eu Essa é a sua trabalho especialidade? com o processo imigração por família e imigração por trabalho. Esse é o meu foco. Mas tem outros processos que eu faço, por exemplo, para vítima de abuso doméstico, para criança abandonada. Então, Aquela de assim, menor de 21, menor de né? 21, Isso. Então, tem outros processos que eu faço, mas o foco mesmo é família, né? Por casamento, pais por filhos, filhos por pais.
e daí trabalho. Porque é difícil. Olha, eu vou te dizer, às vezes as pessoas, elas correm atrás, mas não sabem por onde nem começar, né, Karen? Eu vejo assim, por pessoas da minha família mesmo, eles não sabem nem por onde começar o processo imigratório. Sim, para quem tá fora, Para né? quem tá fora, ou então para quem tá aqui dentro mesmo. Entendeu? Não sabe dessas leis, assim, básicas de menor de 21 básicas, mas também tem muita informação e que não é acessível para nós, né? A gente, cada vez, às vezes eu assisto... Então, por isso que eu tô falando, que a pessoa não sabe como começar. Às vezes eu assisto outros podcasts e eu fico ouvindo as coisas, eu falei, cara, não sabia disso. Até os próprios que estão entrevistando, tipo, nossa, tem isso, tinha isso. E a pessoa tá aqui há anos e não sabia. Eu não sabia. Olha, eu não Nossa. sabia dessa da violência doméstica, eu não sabia. Eu não sabia, eu fiquei sabendo Como através... assim? através da que veio aqui semana passada. Da Emily? Da Você Emily. não sabia Eu dessa que não podia? sabia, Dessa eu cara. sabia. Não sabia. Até que Tem tanta se rolar uma coisa. briga na rua, se alguém te Vítima de bater, né? crime. Aham. Uhum. Eu não sabia dessa também, Sim, não. essa eu sabia. Esses daí eu Essa sabia. tem uns critérios específicos, né? Então tem uma lei para quem é vítima de crime que pode peticionar e pedir o green card. Só que assim, tem uns crimes específicos. Então a lei te mostra quais são os crimes que São os qualificam. crimes. Gente, não vai arranjar briga só Não pra, é? só pra ganhar um crincar, não, É hein? Gente, eu já verdade. escutei. Tem casos, eu também já ouvi casos de mulher instigando pra poder, às vezes, Sim. levar um arranhão, ela vai dar uns mais beliscão. Só que é tudo investigado, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho isso, porque às vezes as mulheradas, Não só mulheres, né? inclusive também, não só isso, mas mulheres que estão no Brasil, às vezes tem, então quer dizer que se eu tiver algum BO aqui, eu posso chegar aí e ter um asilo. Já vem preparado, né? Eu já vi também falar isso. Aham. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso, aí depois eu já faço as perguntas. Pra não dar ideias, assim, erradas, tá, gente? O governo americano, eles são bem detalhistas, tá? Outra coisa que me perguntaram, olha só, a menina falou assim, mas eu quero tanto ir, não sei o quê. Eu falei, tá bom, mas olha, você faz isso, tem essa... É o que eu falo, pessoal, eu encaminho a alguns órgãos que eu sei que pode te dar informação que eu não sei. Aí ela falou assim, mas será que ninguém me... Eu vou, a pessoa minha, eu vou para trabalhar e aí chegar aí eu pago o que a pessoa pagou. Tipo assim, a pessoa me traz, né, traz pra cá, paga as coisas, e chegando aí, eu falei assim, isso é trabalho escravo, eu acho. Sim. É exploração. Então, a pessoa que fizer isso, se ela for descoberta, ela vai ter um problema, porque ela tá te trazendo, e aí você vai De trabalhar, graça, né, no tipo, vai caso, trabalhar em troca, né? Em Então, troca tipo, de pagar o que de não. pagar o que você tá trazendo. Então, isso tem um nome, não tem? A gente já teve problema com isso aqui, né? e Recentemente, Uber, pessoas foram né? presas. Isso, eu Exatamente esse lembro. esquema. Gente. Explica aí um pouquinho como que é esse esquema e o que acontece se a pessoa fizer isso, que tá aqui. No restaurante, né? De Isso, Uber, né, exatamente menina? esse. Eu vi, eu soube. É bem sério. Gente, é bem sério. Pessoas foram presas mesmo, então. Então, a única coisa, assim, tem muito jeitinho brasileiro nesses processos. Então, assim, eu acredito que até uma coisa cultural nossa, de tentar arranjar um jeito para dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Não A é? gente Não já... importa como, a gente tem Vai que dar certo, já deu certo. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque realmente nos Estados Unidos isso não existe, principalmente para imigração, e é um órgão federal. Por ser um órgão federal, eles têm acesso a tudo. Eles podem investigar. Eu já vi, assim, imigração descobrindo coisas que você nunca imaginou que eles fossem descobrir. Até no Brasil, né? Exato. Sua vida lá no É. Brasil, né? Tudo começa lá na frente. É. No que você fala lá no consulado, por exemplo, 5, 10, 15 anos depois, eles têm o recorde aqui e eles podem te questionar sobre isso. Uau. Eu peguei um caso específico de um cliente meu, que há 15 anos atrás falou uma coisa lá e veio à tona aqui, depois de 15 anos no processo de casamento. Então, assim... não tem como esconder, não tem jeitinho brasileiro com a imigração. Então, o que a gente tem visto? Então, falando do asilo, por exemplo, que desde 2021 deu um boom, todo mundo resolveu vir para cá e pedir asilo. Começaram a divulgar lá que o presidente abriu a fronteira, todo mundo pode ir. Então, eles vieram com essa ideia de que eu vou chegar lá, eu falo que eu quero um asilo, vou ganhar autorização de trabalho social e a vida tá feita. Isso. Aí Não posso é ter bem carteira, posso ter isso, posso ter todos os direitos, né? Sim. O número de pessoas que eu atendi durante esse tempo, de 2021 para cá, falando assim, chegando aqui com essa ideia de que tudo vai dar certo, vou conseguir documento, foi assustador. Eu fazia, assim, consultas em massa
E assim, literalmente, sem cobrar nada, assim, só para orientar as pessoas, sabe? Falar, gente, isso não existe, não é desse jeito, não é assim que funciona. Então, assim, era vendido para essas pessoas lá, eles pagariam um coiote, enfim, valores exorbitantes para vir para cá, e assim que eles viessem, eles se entregariam, e depois de alguns meses pegariam esses documentos. O que acontece? O processo de asilo, ele permite, sim, que você tenha autorização de trabalho, social, e, enfim, pode pegar carteira para dirigir. Esse é um benefício que você consegue com o processo de asilo. Porém, eles dão isso para um processo que, né, seja verdadeiro. E o que estava acontecendo aqui com a nossa comunidade eram pessoas inventando histórias para entrar nesse processo. Isso é fraude. E a imigração começou a perceber isso. O número de pessoas chegando começou a ficar muito grande. As pessoas chegavam e já começavam a pedir documentos. E a imigração Exigir documentos, Exato. né? Aquela história, tem Exigir, direito. tem direito. Não tem direito, porque você não tem um Exatamente. caso verdadeiro. Exato. Né? Não tem um caso de asilo. Porque o que é o asilo? É você proteger alguém que está fugindo de um país por motivos sérios, por motivos humanitários, que vem para cá. Estão pra em guerra, se- que, né? O perigo, né? É, o Exato. perigo, Então, essas pessoas que começaram a invadir o país pedindo asilo sem motivo nenhum, o que aconteceu? Começaram a prejudicar as pessoas que têm direito ao asilo verdadeiro. Então, pessoas que, de fato, né, estavam vindo para cá fugindo de alguma situação né, crítica no país, eles entravam nessa fila de milhões de pessoas que estavam Nossa. chegando. Uau. Então, aí acho que a certo ponto eles perceberam isso, que isso estava acontecendo. Então, eles estipularam uma regra que todos os processos de asilo têm que ser decididos em 1 ano e meio. Asilo era um processo que levaria 7, 10 anos, e é por isso que eles permitiam que as pessoas tivessem documento antes, porque o processo Porque era muito demorava. longo. Isso. Ah. Mas como vê essa leva muito grande de pessoas usando o asilo para entrar e ficar, eles limitaram esse tempo. Então, o asilo tem que ser decidido dentro de 1 ano e meio. Então, começou aquela correria. O pessoal chegava, um mês depois já tinha corte, e as coisas começaram a acontecer muito rápido, pessoas com carta de deportação, porque a imigração começou a acelerar isso. Aham. Ou você tem direito ou você não tem. Quem não tem, sai. Começaram a dar a deportação para todo mundo. Então, às vezes, não dava nem tempo da pessoa pedir os documentos. Aham. Né? Porque você tem que esperar 150 dias para pedir documento. Então, não dava tempo. O caso já era decidido, a pessoa já tinha uma carta de deportação e não dava tempo de pegar nenhum documento. Então, ela vinha com uma dívida de coiote e Uau. voltava cheia de dívida. Nossa. Ou dívida com advogado, né? Como pagava advogado, tentava resolver, ficava empurrando com a barriga, enfim. Eu vi casos, assim, de pessoas, homens, que choraram na minha frente. Se eu soubesse, eu não teria vindo. Vendi minha casa, vendi tudo que eu tinha. Agora eu tô aqui com menos do que eu tinha antes. Uau. Então, foi bem Porque crítico. assim, o que eu ouvi também em algumas conversas, assim, é que a pessoa, eu falei assim, tá, mas você não sabia, tipo, não, sabia, só que eu achava que quando eu chegasse, o que me disseram é que seria um processo, eu nem ia precisar, o que eu ouvi é que a pessoa nem ia precisar de pagar advogado nem nada, só era ela chegar e tal, e aí ela ia conseguir. Eu falei, gente, Isso é triste. é Uau. triste. Você está mexendo com o sonho da pessoa. E Sim. pessoa também, nesse caso, pessoa que vendeu casa, vendeu, tinha lá uma vida, Uau. não era uma vida, né, assim, que todo mundo que vem quer uma vida melhor, mas de certa forma, né, tava ali, tava dando para viver. E aí você, como que faz agora? Aí você vendeu casa, vendeu tudo, você tá com a dívida enorme. E agora? E assim, algumas pessoas tiraram proveito disso. Então, assim, pessoas que se passavam por advogados, pessoas que falaram, eu vou fazer um caso para você. E assim. Ainda eu tinha fui- mais essa Tinha ainda. essa, então. Uau. E assim, cobravam valores exorbitantes. Então a pessoa já absurdos. pagava 10 mil para coiote. Vendia o que tinha, pagava coiote, ficava com dívida com o coiote. Chegava aqui, o advogado cobra o dobro. E daí ficava uma dívida gigantesca com o advogado que sabia, ou não advogado, sabia que o processo não tinha mérito nenhum, que no final ia ser negado, que no final essa Tipo assim, pessoa não, ia ser vou tentar, culpada. vou fazer Vou pra fazer- você. não, é garantido. e aí- Garantido, aí pega aquele dinheiro, né, da consulta. Aí ou então pega no meio do caminho, vou ter que deixar e passa para outro, né? olha. Passa para outra. E aí, enfim, mas é um problema. Foi triste. E aí essa questão então de asilo gerou até que agora, então agora é um Dá ano uma e meio. calmaria. Mas agora calmou mais? Acalmou. Depois que eles estipularam o ano e meio? Acalmou, mas pessoas ainda estão vindo. Agora, recentemente, a gente ouviu uma nova proposta de lei para não permitir que as pessoas que estão vindo pela fronteira apliquem para o asilo. Então, é uma coisa que ainda está sendo decidida. Já tem gente falando aí, faz o asilo rápido que o governo Vai vai fechar. proibir. Na verdade, não é isso. É uma proposta de lei que ainda está sendo decidida.
Mas a ideia é, quem entrou pela fronteira não teria direito a aplicar o asilo. Então, todas essas pessoas que estão vindo do jeito, né, pela fronteira mesmo, com coiotes, não teriam direito a aplicar para o asilo e teriam que ir embora, seriam deportadas de imediato. Porque o asilo, o processo correto, ele autoriza que você aplique, não importa a sua forma de entrada. Se você veio com visto, se você veio pela fronteira, porque a ideia é proteger a pessoa. Sim. Então, não importa como ela veio, você está aqui para proteger. Mas o asilo foi usado dessa forma, então eles querem cortar essa história de quem vem pela fronteira não pode mais, só quem vem com visto. O que também afeta as pessoas que de realmente fato precisam. precisam. Eles estão fugindo, eles vão chegar pela fronteira. Poxa. Eles vão chegar como puderem, né? Isso de qualquer lugar, né? Vindo de qualquer Vindo lugar. de qualquer lugar. De qualquer lugar. Então a gente vê esses países que estão em guerra, por Nossa, exemplo. tem muita gente. Eles precisam fugir para algum lugar. Então os Estados Unidos acaba sendo uma opção. Então eles querem colocar algumas limitações. Por exemplo, se você passar para outro país antes, você tem que aplicar asilo lá, pro asilo lá, não aqui. Então, assim, estão deixando os Estados Você Unidos... não pode assim, ser caminhar, né? Pode ser, vou caminhando até chegar a Canaã, não. Você tem que... Se você chegou em Canaã, você fica lá mesmo e aplica por lá, né? Exato. Uau. Então, eles estão querendo dificultar justamente porque o sistema foi abusado. Né? Uau. Abusaram do sistema. Aí uns agora. pagam os preços dos Exato. outros, né? Muito triste. Muito triste. E aí tem a outra questão que a gente falou, que é sobre do trabalho. Que tipo assim, você paga minha passagem, eu vou não por coiote, eu vou de avião certinho. E aí, chegando aí, eu trabalho e pago. Trabalho de graça pra você, trabalho você de graça. até cobrar. Não, a pessoa falou isso pra mim, não, eu trabalho de graça. Eu falei, não pode, a pessoa que vai fazer isso, quem for o louco de fazer isso, corre um sério risco de até ser preso. Porque ela tá você vai Serviço estar escravo. um serviço escravo. Serviço escravo. Não, mas eu tô concordando. Eu falei, não Não interessa, meu amor, interessa, se você tá concordando. Aqui é outros 500. Se a pessoa, eu não conheço ninguém, e se eu conhecesse, eu também não te falaria, porque não acho uma coisa legal. E não é legal por lei. Então, eu acho que você pode tentar outras vias, né? Sim, que você consegue. Eu falei, outro jeito você vai conseguir. Sim. Tem fé que você vai conseguir. Não faça isso. E eu acho que esse tipo de pessoa, em específico, era uma mulher, corre sério risco também de cair no tráfico. Porque se uma pessoa, essa pessoa tá tão desesperada para vir, se um homem, alguma coisa, ou sei lá, mesmo uma mulher, né, que deve ser ali uma facilitadora, e a gente ouve tantos casos, né, e a gente precisa falar isso sobre o tráfico humano, ou tráfico de mulheres, né, para prostituição, é tão arriscado. E eu fiquei realmente preocupada com ela, porque eu falei assim, olha, pelo amor de Deus, se alguém te oferecer, você corre o risco até de ser traficada. Porque chegando aqui, a pessoa vai te dizer que vai te dar um trabalho justo e vai te jogar numa casa aí. Então, exatamente. Ou sei lá o que vai fazer com você, de repente, até pegar seus órgãos. Então, tomem cuidado. Então, eu queria que você alertasse, falasse um pouquinho sobre esses riscos. Sim, com certeza. Eu acho que, primeiro, as pessoas se aproveitam da vulnerabilidade, né, da necessidade da pessoa de querer vir para cá, para ajudar a família, seja o que for. Então, eles colocam condições que a pessoa se vê na obrigação de aceitar. Né? Obviamente, como você está falando, isso é ilegal, isso é crime, né? Mas acho que chega um ponto que a pessoa se vê presa naquela situação sem sair. O que acontece? Eles pegam um documento, por exemplo. Então, eles guardam todos os pertences dessa pessoa. Essa pessoa literalmente fica como escrava. Né? Não tem como sair, não tem contato. Então, assim, é uma situação que acontece muito. A gente pode não ver, assim, né, claramente, mas está aí. Inclusive, uma amiga minha, recentemente, foi procurar uma casa para alugar e foi visitar essa casa e era um senhor, bem, assim, por exemplo, uns 60 anos, casado com uma menina de 16 anos. E, assim, a gente vê que isso, para a imigração, isso é proibido. Para uma pessoa de idade, assim, fazer um processo de imigração para o menor, isso é proibido, porque pode ser, sim, que seja uma situação de... Um aliciamento, né? Exato. Então, isso acontece aqui em New Hampshire. Não, eu lá no spa, chegou um homem com uma menina hispana, ele era americano, ele chegou lá e queria que a menina fizesse waxing. Como é que se fala waxing? Cera? Depilação. Cera, depilação, cera. Sim.
Falou assim, eu quero pagar para ela fazer waxing. A menina devia, no meu ver, a menina era nova, 16, 17 anos no máximo. Não falava inglês. Que dó. Aí eu assim... Aí ele falou assim, você fala espanhol, certo? Olhou pra mim, né? Eu falei assim, eu falo um pouco. Conversa aí com ela, pergunta pra ela o que que ela quer, o que é pra fazer. Aí ele queria que ela fizesse nas partes íntimas. E, né, aqui nas axilas, bigode, mas não sei o quê. Eu, assim, pego o telefone dessa menina urgente, que eu quero saber o endereço, que eu quero mandar a polícia lá pra fazer um check-in. É verdade. Queria. Eu queria. Mas aí a minha manager falou assim, não se envolva nisso, porque não sei o quê. Mas, olha, pra mim, ali era ela... Nossa, A gente fica, né, acende um red flag. Acende uma luzinha, né? mas eu sendo mãe de uma menina de 17 anos. Exato. Eu assim, gente, o quê? Eu falei pra você, quê? Você já pegou caso assim de tráfico? Não, de tráfico nunca. Já pegou algum E caso? se acontecer, o que a mulher deve fazer nesse caso? O que você acha que ela deve fazer? Se ela se encontrar nessa situação? Então, é curioso porque essas pessoas não querem buscar ajuda. Elas têm medo. É a mesma história da vítima de violência doméstica. Tem algumas clientes que são vítimas de violência doméstica e elas não querem reportar. Então, assim, o que, obviamente, eu indicaria que a pessoa fizesse um report. Né? Eu já acompanhei cliente até a polícia. Eu falei, eu vou com você, eu te levo lá, eu converso com o policial. Essa especificamente foi, mas, assim, a maioria não quer. Então, assim, o que a gente recomenda é denuncie, busque proteção. Tem um número certo para isso? Aqui? Na polícia mesmo, ela pode ir pessoalmente, pode ser por telefone, tem intérprete. Então, assim, tem todo um cuidado com essas pessoas. Tem alguns órgãos aqui que oferecem abrigo, então... É uma coisa bem sigilosa. Então, se acontecer alguma coisa assim, a pessoa quiser fugir, conseguir fugir, quiser sair, fazer um report, tem como ela conseguir assistência, moradia, alimentos, trabalho, tudo isso assim de uma forma sigilosa para que ela não seja encontrada. Os processos de imigração mesmo para vítimas de abuso doméstico ou de crimes, eles são feitos de forma sigilosa também para essa pessoa não correr risco de ser atacada pelo abusador, ou, entendeu? Mas, assim, mesmo assim, as pessoas têm medo. Então, por mais que a gente queira segurar na mão, eu falei, eu vou com você, eu te ajudo, esse é o caminho certo, elas acabam voltando. Então, porque são pessoas fracas e o abusador sabe disso, ele escolhe as pessoas certas. Né? E são pessoas extremamente vulneráveis e que, por estarem nessa situação de abuso, elas têm medo de sair. Então, cria uma dependência com o abusador. Emocional, né? Exatamente. Quando é menor de idade é pior ainda, Pior né? ainda. Pior ainda, né? Então, gente, vocês queiram vir mulherada, prestem atenção, fiquem de olho, né? Conversas até, às vezes namoro também, namoro online, né? Com um estrangeiro, vocês procurem saber se, né? Sei lá, Quem tá do outro lado, quem né? tá do outro lado. Quem tá do outro lado. E as promessas, né? As promessas sim. também, gente. Too good to be true, because it is, né? Se é Melhor, muito bom pra ser gente. verdade, é verdade. Então, Porque é. Fiquem espertas, entendeu? Sei que né, não deixa as borboletas ficar aqui na barriga e ir pra cabeça, pra você ficar voando, não. Tenha o pé no chão, investiga, procura um advogado, procura alguma coisa pra investigar mesmo, pra saber no que você tá entrando, né? E se você tem vontade de vir para cá, procure os trâmites legais, procure um advogado de imigração para você não entrar numa furada aí, porque é real e tem acontecido muito, né? Tem acontecido muito de tráfico de mulheres. Então, mulheres, crianças, sei lá, até homem, né? Às vezes cai, né? Tem. Homem até também é vítima. Até homem também é ouvi vítima. dizer isso também. Sim. Ouvi também. Sim. A gente, é importante, assim, eu fico muito feliz quando a pessoa me procura, quando tem a intenção de vir para cá e quer conhecer as opções, ou já acabou de chegar aqui e vem assim, eu não tenho nada planejado, mas me explica o que existe. Quais são as minhas opções, né? Isso, porque assim a gente pode alertar a pessoa de como se proteger, o que pode, o que não pode, o que é legal, o que não é legal. Né? Assim, o que você está fazendo que a lei permite, o que você está fazendo que a lei não permite, o que você faz hoje que pode te prejudicar no futuro. Então, é importante, assim, porque, imagina, você saindo do Brasil, outro país, outras leis, outra cultura. Você chega aqui, você não sabe para onde ir, você não sabe o que pode, o que não pode.
E assim, as pessoas dão conselhos aqui. Todo mundo dá conselho. Todo mundo. Todo mundo é psicólogo e advogado no Facebook, não é? Verdade. Eu falo, cuidado com o Facebook. Porque ali tem informações errôneas, tem informações que vão te prejudicar. E então eu acho importante a pessoa, né? Tem advogado que cobra consulta, tem outros que não, tem organizações que não cobram nada. Então, procure alguém que possa te orientar, né? Alguém que tenha autoridade para isso, né, que trabalhe com isso. Não vai procurar coisas em bazares de Facebook, embora eles sejam muito bons e informativos muitas vezes, as pessoas ajudam de fato, tem muita informação errada ali. E assim, eu já peguei várias pessoas que chegaram até mim para fazer consulta, e na situação que ela está naquele momento já não tem mais o que fazer, e eles falam, poxa, mas me falaram que eu podia fazer isso, me falaram que eu podia esperar, me falaram, eu falo, agora já está tarde. Né? Então é importante a pessoa, antes de vir para cá, já vem preparado. Quando chega aqui, se prepara antes. Pode ser que hoje não exista nada para você, mas depois exista uma brechinha, uma porta se abra. Então é importante as pessoas se prepararem e se cuidarem, porque aqui as leis funcionam. Sim, sim. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver Abre aqui aí, as Keila. perguntas. As perguntas. Porque eu falei, gente, ó, agora já tem uma advogada, hein? Vamos lá. Que o pessoal, é normal, as pessoas têm curiosidade mesmo, Sim. pergunta. E tudo bem, eu não tenho um problema em responder quando eu sei. Quando eu não sei, eu encaminho para quem sabe, né? Deixa eu ver. Alguém colocou assim: eu consigo algum visto para passar a lua de mel aí? A lua de mel seria o visto de visto turista. de turista, né? É um visto temporário para passear. Você pode, inclusive, falar no consulado, quero passar a Ele lua vai de mel. casar ainda e aí ele quer passar a lua de mel aqui. E aí ele tava perguntando se, tipo, se tem um visto específico a lua de mel. Eu falei assim, eu acho que não, eu acho que é de turista. Visto de passeio. Aí ele fala É. lá, eu acho que na hora de preencher, ele fala que ele quer passar a lua de mel, ou não precisa dar esse detalhe? Não, é É até importante. importante, porque eles querem saber o que você vem fazer nos Estados Unidos. Por que Onde você que vai? você vai, né? E eles querem saber, você vai e volta? O caráter é temporário? Então, assim, sim, vou passar lua de mel, ganhei de presente, de casamento, enfim, vou, fico lá um tempinho e volto. É isso que eles querem saber, que você vem e volta. Legal. Aí outra pergunta meu visto foi negado em dezembro. Quanto tempo devo esperar para entrar com um novo pedido? Não existe regra, só que a questão é por que foi negado. Então, por exemplo, se foi negado porque a pessoa não apresentou documentos financeiros suficientes, pode ser que no mês que vem a situação seja a mesma. Então, não adianta você voltar com as mesmas evidências que você tinha antes. Então, a ideia aqui é saber o motivo da negação. Geralmente, eles não falam, tá? Eles não falam. Geralmente eles não falam. Eles acreditam que é porque eles são autônomos. Eles Isso têm, pode e aí ser. disseram para eles que eles têm que ter um vínculo. Exatamente. E esse, aí assim, eles têm empresa, mas eles não têm funcionários. Tipo, eles têm empresa deles, tipo, coisa online, essas coisas. Então, tipo, ela acha que talvez seja por isso. É bem provável que seja por isso, porque a ideia do visto de turista é você vir temporariamente e voltar. Então, eles querem ter certeza que você vai voltar. O que te segura no Brasil? Então, essa questão do vínculo é essencial. Então, se eles mostraram só que eles são donos de uma empresa e nada mais... Assim, eu tenho 2 apartamentos aqui, tenho um carro. Eu falei assim, mas acho que isso não... Sim, então... Não sei, eu posso perguntar. O importante é trazer novas evidências. Ela pode tentar semana que vem, se ela quiser. Pode tentar o mês que vem. Lógico que agora a gente sabe que demora mais. Mas, assim, ela pode tentar logo em seguida. A ideia é que ela venha com novas evidências. E com relação à demora, não tem o que esperar. Você chegou lá, você foi negado hoje, aí você quer, a semana que vem, você quer tentar de novo. Se eles falaram, você tem que esperar um ano, tem que esperar um ano. Não tem jeitinho pra isso. Não É de tem. acordo com as regras deles. Exato. Geralmente eles não vão pedir assim só para pedir o visto, a não ser que quando você vai pedir o visto, eles vejam que você tem algum problema com a lei. Por exemplo, você já morou nos Estados Unidos. Se você já morou nos Estados Unidos antes, já ficou aqui fora de status, você ganha um castigo. Então, pode ser que quando você vai tentar, ele fala, não, você ainda está no período do seu castigo, você tem que esperar mais tantos anos. Então, São existe. 10 anos? Não, Depende do não. castigo. Depende Pode do ser castigo. 5, pode ser 3, pode ser 10. 10 anos para quem veio e ficou fora do estado, não é isso? Se ficou mais de um ano, são 10 anos. Se ficou até 6 meses. Se ficou mais de 6 meses, desculpa. Até 6 meses, aí são sim. 10. Outra pergunta aqui. Existe esperança de alguma lei nos próximos anos?
Existe, sempre existe. Sempre Qual tem. sentido será que ela tá falando? Existe esperança de alguma lei pra, tipo assim, pra Abrir, né? pra Deve ser abrir, pra abrir pra pra quem já tá aqui, Provavelmente fora de quem estado? tá aqui. né? Então, sempre tem, sempre existe a proposta de reforma imigratória, isso existe desde sempre. Tem uma proposta nova que foi introduzida agora recentemente, daquela lei do registro, que foi falada há 2 anos atrás, quando eles começaram a falar da reforma imigratória. A lei do registro, basicamente, eles dão o benefício da pessoa aplicar para o Green Card se ela morou aqui de uma determinada data para trás. Então, a proposta de hoje é quem chegou nos Estados Unidos até 2015 pode aplicar para ter documento. Então, até 2015 você se beneficia. De 2015 para frente, não. Então, as pessoas que estão aqui há mais tempo, eles querem dar oportunidade para essas pessoas se legalizarem. Mas é uma proposta, né? Então, ainda Ainda é não uma virou proposta, lei, né? não virou lei. Tem que ser Não virou lei. aprovada, né? Tem que ir pelo Congresso e ser aprovada e tudo. Ok, vamos lá, tem outra. Essa proposta é boa. Eu hein? quis gravar ótimo. isso aqui. Nossa, gostei disso. tem chances de dar certo. Não é isso que É. a gente está vendo. Eles querem fechar a fronteira para quem vem ilegalmente. Aham. Então, essa é coisa dos republicanos. Então, eles querem Aham. fechar para quem está aqui legal. Então, os democratas vieram, ok. Então, ajuda quem está aqui de forma legal. Quem entrou de forma Entendi. legal. Isso. Então, eles querem ajudar. Então, tem chances de dar certo. E tem muitos anos que não tem uma reforma migratória, Sim, né? eles estão Muitos e esperando. muitos anos. A briga Eu achei que continua. Obama ia fazer, passou Obama, passou todo mundo e Você nada. acha que nesse governo tem chance de ter essa reforma ou não? Então, é sempre uma corrida contra o tempo, né? Os presidentes querem decidir tudo antes deles saírem do poder. Então, a questão disso é que, obviamente, não depende só do presidente, né? E é sempre uma batalha entre partidos, é uma coisa totalmente política. Então, assim, são os republicanos querendo estragar de um lado e os democratas querendo consertar de um outro. Então, assim, se a gente sabe que hoje tudo tem que passar pela Câmara dos Deputados e depois a Câmara dos Deputados para o Senado, depois o Senado para o presidente. A gente chegou muito perto agora, né? Há 2 anos atrás, eu acho, quando estavam falando da reforma migratória, chegou até o final, mas não foi. E agora, assim, com essa proposta nova, se passar aqui na Casa dos Deputados, que é na Câmara dos Deputados, que é onde tem republicanos, a maioria republicano, e chegar no Senado, daí tem chance de aprovação. Ah, legal. Agora, sim, tem que passar por esse pedacinho, assim, mais estreito. Mas tem chance, eu acredito que tem chance. Ai, 2015, gente. Enquanto a vida é esperança. A Enquanto gente- tem imigrante, é esperança. Mas a gente conseguiu a carteira de motorista. Já É verdade, foi um avanço, né? Um grande avanço. E é importante também andar certinho, pagar seus impostos, fazer suas coisas, né? Não fazer coisas fora da lei, né? Tudo certinho. E essa proposta de lei, inclusive, ela tem uns requisitos. Então, assim, a gente não sabe quais são, mas pode ser, por exemplo, pagar imposto, nunca ter tido, né, problema com a lei. Problemas, Então, assim, as E pessoas pagar precisam imposto, né, gente? É aquela coisa assim, não é botar 7 dependentes se você só tem só você e sua mulher, né? A gente vê cada coisa com Eita, imposto. gente. Não quero pagar isso não. Mas aí você tem o Mass Health de graça, você tem tudo. Você quer só os benefícios e não quer pagar. Como é que fica essa história? Complicado. Quem tá pagando? Quem tá pagando? Alguém tá saindo do bolso de alguém, né? Tá saindo do bolso de alguém. Outra coisa, deixa eu ver. Esse do visto, meu visto foi negado. Tem uma aqui do WhatsApp. A pessoa me mandou, eu vou te mandar no WhatsApp. Eu ponho a caixinha lá e eu vou te mandar no WhatsApp, porque é muita coisa. Então vamos lá, deixa eu achar aqui a menina do WhatsApp. Ela pediu, deixa eu ver. Nossa, tá cá em cima. Vamos lá, vamos Nossa. lá. Foi negado. Estamos tentando. É aquela do visto. Nosso visto, infelizmente, foi negado. Estamos tentando tirar novamente, porém está demorando muito. Existe alguma possibilidade de tirar essa demora? Aí a gente já respondeu, né? Que não tem como, né? Não Agora é tem um ano e como. meio. Tem o pessoal, vou até comer o chocolate. Tem um pessoal que tá conseguindo adiantar isso, fazendo o quê? Eles entram de madrugada no sistema e tentam ver se abriu alguma vaga. E eu já vi bastante gente conseguindo Que dessa legal. forma. Então, eles estão com a entrevista agendada para daqui a 1 ano e eles conseguem para o próximo mês. Alguém cancelou, alguém né? cancelou. E é Porque cancelamento. o que acontece? Parece que também há uma possibilidade de um convite para eles virem participar de uma feira em Nova York.
Então, daí seria o visto B1, né? Que o visto B1 ele é um visto de negócios e o visto B2 é o visto de turismo. Eles são vistos que são é diferente. juntos, são diferentes. A única coisa que muda é a sua proposta aqui para os Estados Unidos. Então, na hora que você vai entrar na fronteira, eles perguntam para você, o que você vem fazer aqui? Ah, vim passear? Carimba um B2. Ah, eu vim numa feira? Carimba um B1. Mas o critério para você passar pela entrevista é a mesma coisa. O critério, se eu digo, os documentos vão ser diferentes. Então, se você vem para participar de uma feira, você vai dar informações sobre a feira, né? Um amigo meu conseguiu uma vez um visto para vir para cá, porque ele é piloto, né? E aí ele ia participar de alguma coisa da aeronáutica. Treinamento, acabou que ele nem veio, acho que ele já tá até vencendo, ele nunca nem veio, mas ele pegou o visto. Pegou o visto. Eu falei assim, daqui a pouco seu visto vem, você não veio aqui. Não, eu vou. E tipo, nem não tem tempo. Mas é isso. Aqui tem outra aqui do Instagram. Deixa eu ver aqui do Instagram. Dá para mudar o status por habilidades especiais, mesmo depois de ter vencido o tempo de permanência? E quanto tempo? Não dá. A gente já ouviu falar isso aqui. E eu queria que você explicasse. Eu sei mais ou menos porque eu me formei. Não, isso é uma coisa que dói no coração, porque tem tanta oportunidade, tantas pessoas qualificadas, tanta opção, mas quando a pessoa já passou do status, o que acontece? Para a pessoa pegar o Green Card nos Estados Unidos, a gente chama isso de ajuste de status. O que é? Você sai do status que você tem hoje e você ajusta para um status de residente, que é o Green Card. Quando você passou do status, você perdeu. Você não tem mais status. Então, não tem como você ajustar de um status que não existe para o status de Green Card. Isso. Então, não tem como fazer isso dentro dos Estados Unidos. Quem passou da permanência não consegue. Tem muita gente por aí, muitas empresas prometendo documento para as pessoas que estão fora de status. Não tem como. Existe uma exceção, que ela é bem, assim, muito difícil alguém se qualificar, mas existe. Se a pessoa tiver um parente qualificado que tenha documento, ou seja, se a pessoa tiver pais ou cônjuge, marido, mulher, que tenham green card ou cidadania. Nessa questão, se eles fizerem todo o processo de trabalho, eles não podem pegar o green card aqui dentro, mas eles saem para pegar o green card no consulado. Quando eles saem para pegar o green card no consulado, eles têm aquela barreira de 10 anos, sem voltar. Quando eles têm essa barreira de 10 anos, a gente faz um pedido de perdão, porque eles têm pais ou cônjuge que tem documento. Ou seja, é muito difícil. É muito difícil alguém se qualificar dessa forma. Porque quem tem marido com documento, por exemplo, faz pelo casamento. Né? Não vai fazer por trabalho, que demora muito mais. Então, assim, são poucas pessoas que entram nessa exceção. Então, via de regra, quem está aqui sem status nenhum não consegue mudar. A não ser que tenha essas exceções. Meu sobrinho ficou aqui 2 anos e meio, 2 anos e meio, só pedindo extensão do visto. Ficou aqui legal, de boa. Tipo assim, foi passear, estudante. Passou tanto. Qual que é de estudante? Estudante é o F1. F1. O seu era B2. Isso. Ele era turista, veio de turista. E foi, passeou, e foi pra ali, foi pra cá. Mas não é todo mundo, porque eu tive umas amigas também que vieram, elas tentaram a extensão, e aí, não, você tem tantos dias pra ir embora. Acontece, tem que ter aí, tipo, você tem 30 dias. Não, já tá chegando perto, você tem tanto tempo. Vai embora. Tem que ser 3 meses, não tem? 3 meses? Quando você faz 3 meses aqui dentro, você pede extensão? O que acontece? Quando a pessoa vem para passear, por exemplo, e já tá aqui passeando por, sei lá, 5 meses, aí fala, eu quero ficar mais. Aí tudo bem, justifica que você peça. Agora, se você chega e imediatamente você já pede... Aí a imigração vai falar, calma aí, você acabou de chegar. Você mentiu na fronteira, você já veio com a intenção de ficar mais tempo. Então, a gente sempre fala, espera um pouquinho para pedir. Porque se você chega e já pede imediatamente, a mesma coisa com o visto de estudante. Você entrou como turista e semana que vem você já está entrando com o processo de estudante, eles vão falar, por que você não pegou de estudante lá no consulado? Você falou que veio turistar, veio passear, chega aqui você já quer estudar. Então, você mentiu quando você entrou. E eles são muito chatos com o que você fala quando você entra. Eles vão lá, assim, na sua intenção. Qual que é a sua intenção quando você se apresentou na fronteira? E os vistos de trabalho? O que tá, assim, em alta? Qual a necessidade dos americanos hoje em questão de trabalhista? O que eles estão precisando? Qual que é a maior demanda de vistos de trabalho? Porque a gente ouve muito falar sobre TI e enfermagem. É uma verdade?
É uma verdade. Então, assim, a parte de enfermagem ou da área de saúde, especificamente, não somente a enfermagem, mas, por exemplo, fisioterapeutas, tem Demanda, uma né? demanda muito grande aqui, tem uma necessidade muito grande. Então, eles facilitam o processo para pessoas dessa área. Então, assim, se você entra com um processo através de um empregador, por exemplo, vamos supor um hospital, um asilo, querem peticionar para você, corta o processo no meio. Porque eles querem esses profissionais o mais rápido possível. Uau, legal. Muito bom. Então, quem tem um empregador, quem tem uma oferta de emprego, já está, assim, anos-luz na frente de pessoas que estão em outra área. Porque o processo é mais rápido. Corta o processo pela metade. Eles tiram um pedaço todinho do processo. Você vai direto para a petição do Green Card. Então, realmente vale a pena, tem essa necessidade. Agora, sim, via de regra, o mercado americano precisa de todo tipo de profissional. Principalmente agora, depois do Covid, né? Muitas empresas perderam funcionários, os americanos começaram a viver de benefício do governo, ninguém queria mais trabalhar. Então, as empresas... Ainda não quer, né? Ainda não quer. É incrível, assim, as empresas estão, assim, desesperadas atrás de funcionários. É verdade. Só que, por conta disso, o número de aplicantes cresceu muito nesses últimos 2 anos. Então, assim, foi de uma forma tão rápida e tão exponencial, assim, que o número de vistos não era suficiente. Não tinha green card suficiente para o número de aplicantes. Ou seja, as empresas precisam, tem pessoas para trabalhar, mas o processo está devagar. O processo pode levar até 4 anos. Agora, imagina um empregador Tendo que esperar. Esperar 4 anos, ele quer para agora. Né? Então, assim, é um sistema quebrado. O E governo tipo sabe assim, disso. quem paga tudo é a pessoa que tá pedindo, né? O O empregador. O empregador, certo? Tem uma regra, metade do processo é pago pelo empregador. E a outra ok. metade pode ser paga pelo imigrante. Ah, Então, entendi. Ah, Entendi. mas então, assim, a pessoa, então, ela tem que entrar em... Como que é feito esse trâmite? A pessoa que está no Brasil, ela tem que procurar uma empresa aqui, entrar em contato com essa empresa, se preencher, se cadastrar, ou ela faz isso através de um advogado? Então, tem algumas agências de emprego que fazem essa conexão. Então, as agências, eles colocam a vaga que tem disponível, os empregadores se cadastram nessa agência, a vaga fica disponível e a pessoa se candidata, escolhe qual vaga que ela quer. A lei é um pouquinho cuidadosa com isso, porque, assim, o que não pode acontecer é o imigrante pagar por essa vaga de emprego. Então, quando você paga a agência $10.000, por exemplo, você está comprando uma vaga de emprego. Então, isso, aos olhos da lei, é fraude. Agora, se você pagou a agência ali, sei lá, $100 só para você se registrar e procurar um empregador, tá ok. Agora, se você estiver pagando pela vaga de emprego, já é fraude. E a imigração pode negar o seu processo por isso. Essa é uma forma, através de agências. Outra forma é através de contatos. Então, assim, acho que 90% dos meus clientes são pessoas que já se conhecem. Então, a pessoa que, eu tenho uma empresa de construção, eu quero te ajudar, vou peticionar para você. Isso pode acontecer, isso não é ilegal, isso não é errado. Então, acaba... Eu conheço um amigo que ele tem uma empresa muito grande e ele tá fazendo isso. Ele tava contratar 5 pessoas no Brasil. Bom, que Aí é um processo, entrou, né? Entra com Sim. processo, com advogado, tudo certinho dentro da lei para poder Trazer eles pra cá, para né? ter isso, para ter essas pessoas trabalhando. E pode ser amigo, não tem São amigos, assim, restrição. A única coisa que a lei fica de olho em cima é se for parente, se tiver relação familiar. Porque daí a ideia é que a vaga foi criada para ajudar alguém. É nepotismo. Ai, mas então tem essas duas formas. Então, recapitulando, você ou entra em direto com a empresa ou faz através de agências, Sim, né? Você sim. faz esse tipo você conhece Conexão. com agências assim ou não? Na verdade, eu não faço essa conexão entre empregador e funcionário, mas eu conheço uma pessoa que tem uma agência e às vezes eu indico. Eu falo, entre em contato com ele e vê se existe alguma vaga no momento. Mas no caso, eles vão precisar de você anyhow, não é? Pra você fazer, fazer a papelada? Então, o que acontece? É a empresa que tem que me contratar. Aham. Então, se for algum esquema em que a agência tá me contratando, eu não pego. Porque daí não é entendi. legítimo, entendeu? Entendi. Porque o funcionário, né, o candidato tá pagando a agência e a agência tá me pagando. Então,
isso não é legítimo, eu não faço isso. Agora, se é o empregador e fala, eu quero contratar alguém, eu quero te contratar para fazer o processo, daí sim. Eu faço. Legal. Sim. Tem outra coisa também que eu queria perguntar sobre... Fugiu agora, você estava falando e esqueci. Não é de estudante, não. Esqueci. Vamos falar de college, então. Então, tipo Mas assim... eu vou lembrar. Quando você lembrar, você me interrompe aí. A gente interrompe aí, porque senão vai fugir de novo. O college, né? Tipo assim, a pessoa vem pra cá, a gente sabe que, por lei, eles têm que atender o colégio segundo grau até os 16 anos, né? Aí a pessoa terminou, né? E como é que fica a história de ir pro college aqui, se você, tipo assim, um Middlesex, que é um community college, se você ainda é imigrante e não tem os papéis. Como fica isso? Tipo assim, o sonho morreu, não posso mandar meus filhos pro college, ou então vou ter que pagar um dinheirão. Como é que fica? Você sabe, tipo assim, a respeito do college? Eu conheço um pouquinho e é uma coisa bem injusta, assim. Inclusive, ontem mesmo eu estava conversando com alguém sobre isso. Você pode ir pro college, porém você não ganha um diploma. Isso é uma coisa, assim, ridícula, não faz nem sentido. Eu não sei te dizer se isso é uma coisa local, por exemplo, se em Massachusetts é assim, ou se é assim em todo lugar. Isso eu não sei te dizer, mas eu sei que aqui acontece isso. Então, as pessoas vão pro college, na hora de se graduar, eles não têm direito ao diploma porque eles não têm documento. Então, isso é absurdo. Nossa, é absurdo. É absurdo. Eu não sei agora se for escola particular. Se Não sabia tem. disso. Pois é. É uma coisa muito triste. Eu tenho amigos nessa posição, pessoas que eu conheço, pessoas que me ligam. E agora, meu filho terminou e não consegue. E essas faculdades que são, que dá o diploma, que diz que dá o diploma do Brasil e aqui? Já ouviu falar? Tem algumas faculdades online que você pode fazer o curso, EAD. E aí você tem um diploma que valida, no caso aqui, e no Brasil. De curso superior? Sim, curso superior. Tanto aqui quanto a faculdade da Flórida. Eu não sei. Sim. Eu sei que tem algumas faculdades do Brasil que tem alguma faculdade aqui Sim, que tem parceria. talvez seja isso, né? Não sei. Deve ser isso, então. Né? Então, aí, se for uma faculdade do Brasil, daí é um órgão brasileiro, né? O órgão brasileiro que vai emitir o diploma. Então, nesse caso, eu não vejo problema. Agora, as faculdades daqui... de novo, eu não sei te dizer se é só faculdade pública ou se particulares também. Eu acredito que particulares você consegue passar, porque você está pagando. Sim, né? São coisas do governo mesmo. Então, são mais faculdades públicas. A faculdade particular, ela consegue o diploma. Eu acredito que sim. Uau. Mas é triste, né? Tão injusto. Tão injusto. Triste. E aí, lembrou, Keila? Não. Não lembrei, porque a gente tá entrando em outro assunto. Mas fala mais um pouco, assim, sobre os vícios, sobre as outras formas, o que você tá acostumado a falar, as coisas de lei, sua especialidade, o que você... Então, a imigração, ela é muito vasta, né? Tem tanta opção, inclusive tem coisas, assim, que eu descobri só depois que eu virei advogada. Até na época que eu trabalhei com outros advogados, na época da faculdade, não ouvia falar. E eu fui, assim, descobrindo com o tempo. Então, assim, tem processos, por exemplo, de investimento que são muito interessantes para quem tem dupla cidadania. Então, assim, quem quer vir para cá, por exemplo... Normalmente quem tem a cidadania da Itália, Portugal, tem amigo... Tem um marido de uma amiga minha que ele fez isso. Ele foi para Portugal para poder tirar a cidadania dele lá, que ele tem, acho que... Portugal foi Itália, acho que foi Itália. Tem, né? Tem muita gente que tem coisa italiana. E daí ele conseguiu lá e depois ele veio pra cá pra conseguir esse visto de investimento. Explica um pouquinho como que é esse Tem visto. algumas... Porque, assim, a parte de família, ela é bem limitada, né? Você tem que ter um membro familiar direto, né? Não pode ser tio, enfim. A parte de trabalho, ou você depende de um sponsor, de um empregador, ou você depende de uma habilidade excepcional, extraordinária, você é acima da média e você vem sem empregador. Para quem não se encaixa nessas opções, tem ainda uma brechinha que são esses processos de investimento. Quando a gente fala em investimento, a pessoa assusta, porque tem aquele investimento grande, que é de quase $900 mil, que a pessoa tem que fazer e gerar 10 empregos, enfim. Esse é o que todo mundo conhece. Mas tem um investimento que ele é aberto para estrangeiros,
que tem para os países que têm tratado com os Estados Unidos. O Brasil não tem. Então, como os brasileiros se beneficiam através da dupla cidadania. Então, os Estados Unidos têm tratado com Portugal, os Estados Unidos têm tratado com a Itália. São dois países que muitos dos brasileiros têm, né, acaba tendo a dupla cidadania. E então os brasileiros conseguem se beneficiar através da dupla cidadania. É um visto de investimento sem muito critério financeiro. Não é tão alto o valor, Não né? é tão alto. E a lei não diz qual é o valor que você tem que investir nos Estados Unidos. Você tem que ter um projeto, o que você quer fazer aqui. Você não precisa ter experiência com isso. Porque tem visto que você precisa, por exemplo, ter uma empresa, vamos supor, um restaurante lá e um restaurante aqui. Então, você tem uma matriz e a filial. Esse não, você pode simplesmente começar uma empresa aqui que você queira, sem nunca ter feito isso antes. A ideia é você tem que apresentar um projeto, então, de negócios para imigração. E você tem que investir um dinheiro nesse projeto. O curioso é que você investe primeiro e depois você pede o visto. Porque eles querem saber que você vai gastar o seu dinheiro aqui. Mas aí é certeza que vai ser aprovado ou não? Se a pessoa Então, você investe e não é aprovado? existe o risco de você investir e não ser aprovado. Então, assim, ele é um visto de risco e a imigração justamente quer isso. Eles querem que você coloque o seu dinheiro aqui. Se eles negarem, você tenta recuperar. Vamos supor, se você alugou um lugar, cancela. Entendi. Se você comprou coisas, vende. Pega suas trouxas e volta. Entendeu? Mas eles querem ver que você vai investir. Então, as pessoas me perguntam, qual que é o valor para investir? Depende da sua empresa. Então, você vem para abrir um restaurante, aí você precisa analisar o que eu preciso para um restaurante. Eu preciso de um local, eu preciso de uma cozinha, eu preciso de mesas, cadeiras, eu preciso de funcionário. Então, assim, tem que ser relativo ao seu tipo de negócio. E o valor, o que a imigração fala, é que eles querem que seja um valor substancial. Então, o substancial não é só um pouquinho, vou comprar só aqui umas cadeirinhas, vou montar uma cozinha e já tá bom. Não, o valor tem que ser para um projeto de pelo menos 5 anos. Como que a sua empresa, por 5 anos, vai sobreviver? Você consegue manter sua empresa por pelo menos 5 anos? Esse é o valor substancial. Então, depende do negócio, mas ainda assim tem que ser um dinheiro, né, um valor alto. Não pode ser qualquer coisa. Então, assim, o que os advogados costumam pedir é de 50 a 100 mil dólares, pelo menos. Então, para a pessoa mostrar que tem já esse dinheiro, não é assim, eu vou montar uma empresa e fica por isso mesmo. Faça não, esse eu tenho dinheiro depois, né? Eu tenho dinheiro aqui, eu vou investir na empresa, eu vou alugar um espaço, vou fazer tudo isso, tá aqui o meu projeto, já dei os primeiros passos, você tem que dar os primeiros passos do seu projeto, aí você apresenta isso para a imigração. Eu já fiz isso, já gastei esse dinheiro, agora me dá o visto. Então, assim, dependendo do seu projeto, do seu investimento, tem grande chance de aprovação. Só que você tem que fazer o negócio dar certo, né? Porque é um visto temporário, né? Ele não te dá o green card, ele é um visto temporário. Então, você vem para investir, você faz a sua empresa crescer. Então, você ganha ele inicialmente por 2 anos. Aí, daqui 2 anos, você vai pedir renovação. Renova. Aí, na renovação, eles querem ver como é que tá a sua empresa hoje. Sua empresa cresceu, contratou pessoas, tá? Mostra pra mim os books, né? Mostra pra mim os livros, né? Então, mas é uma opção interessante para quem não tem nada. Sim. E você já pegou, assim, um caso muito, assim... Pepino. Que você falou assim, cara, não sei se vai dar jeito. Você tem muitos casos pepinos, assim? Tenho. Sempre aparece. Tem casos pepinos, tem Desculpa, clientes quanto pepinos. tempo você está atuando aqui na advocacia? Eu tô com de o meu imigração? escritório há 2 anos. Porque você trabalhava com outra pessoa, Com né? essa pessoa. Uhum. Então diz aí, qual que foi um, assim, E mais... aqui pertinho, em Chelmsford. É bem pertinho da clínica. Da que spa. legal. Literalmente dá pra ir a pé. Na hora que eu peguei e coloquei no GPS a primeira vez, eu falei, nossa, já cheguei. 2 minutos. Logo ali. Mas e tem uns processos complicados, não pelo cliente em si, mas pela imigração mesmo. Esses processos que eu faço de EB2NW, que é aquele que a pessoa tem que mostrar habilidade excepcional, que eles são processos assim que a pessoa tem que ser altamente qualificada. Então, tem pessoas que você vê que são extremamente qualificadas, você fala, realmente, esse processo é top, vai dar certo. E tem pessoas que já não são tão qualificadas, você tem que ser muito criativa ali no processo. Lógico que a gente não quer mentir para a imigração, Sim. mas você tem que usar ali um poder de persuasão e mostrar para a imigração que essa pessoa merece. Né? Que o projeto dela é interessante, que o trabalho que ela fez no Brasil
é plausível e ela tem um recorde de sucesso. Então, assim, esses são processos que são são um challenge, sabe? Eles são difíceis de fazer, difíceis de preparar, porque é um processo, assim, de caráter subjetivo, não está escrito na lei o que você tem que provar, você só tem que tentar convencer, né? Então, esses são os processos mais complicados que eu tenho. Quais os critérios, assim, tipo, para habilidades especiais? Então, a imigração, ele dá algumas opções. Então, por exemplo, ter um salário acima da média, ter recebido premiações, ter o seu nome citado em artigos, pessoas usarem alguma coisa que você criou. Então, vamos supor, você é um cientista, você desenvolveu alguma coisa e isso está sendo usado. Dentro do esporte também tá, né? Como habilidades especiais. Sim. Então, se você recebeu medalhas, premiações, se você foi entrevistado, enfim, eles querem saber que você é uma pessoa de sucesso. Então, não é para todo mundo. Infelizmente, é um processo que não é para todo mundo. Mas eu gosto dele, é o processo que eu mais gosto. Ele é difícil, ele é um desafio, mas eu acho que é até a minha personalidade, essa questão de eu gosto de tentar convencer as pessoas. Então, eu uso isso no processo. Mas é um processo que exige muita pesquisa, muito trabalho, porque você tem que comprovar o interesse nacional. Então, assim, aquilo que você faz, os Estados Unidos têm interesse. Então, assim, não adianta falar, eu sou super famoso no Brasil, mas os Estados Unidos têm interesse naquilo que você faz no Brasil. Então, é aí que entra essa questão da persuasão, que você tem que convencer que sim, isso vai ser benéfico para os Estados Unidos também. É importante no Brasil e vai ser importante bom aqui. aqui. Então, assim, é um processo interessante, mas acho que é onde o bicho pega. E aí você gosta Eu gosto. Exige bastante pesquisa, assim. Então, assim, com cada profissão que eu pego, eu aprendo sobre a profissão. Sim. Né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que trabalha na área da segurança do trabalho. Isso é uma coisa de interesse nacional. Se você pensar, realmente, as empresas têm interesse. Tem um nome, como é interesse. que é o nome no Brasil? Aqui é OSHA, CIP? né? É OSHA. Não, OSHA. CIP? É CIP no Brasil? CIP. Segurança do trabalho. Eu esqueci o nome, mas tem o nome. A pessoa que tá lá no trabalho e é responsável por aquilo, faz um Isso. curso. E isso também é legal, gente. Então, a gente pode argumentar. Então, a questão é assim, você tem que criar argumentos para a imigração para mostrar que isso é importante. Então, aí a gente começa a mexer, por exemplo, na questão da segurança do trabalho. Uma pessoa acidentada aqui custa quanto para o governo? Então, a gente vai falar assim, aqui, se essa pessoa tiver um treinamento, tiver um cuidado, o governo vai economizar tantos milhões de dólares por ano. Então, o trabalho dessa pessoa é importante, porque vai economizar dinheiro do governo. Então, assim, você tem que começar a costurar, sabe, o processo, para ver onde que o governo vai se beneficiar desse trabalhor aqui. Então, legal. eu acho interessante. Eu também. E assim, um que tipo te comoveu, assim? Você pode falar, que você acha? Você ter sucesso. Me comoveu bastante. Eu já chorei muito com cliente. Você faz muito casamento, você faz muita separação aqui? Separação, não. Não. Essa é mais da área de família, então eu não me envolvo. Mas, assim, esses trabalhos, por exemplo, de casamento, por waiver. Então, o waiver é aquele pedido de perdão. Quando a pessoa entra aqui pelo México, se casa com um cidadão americano, então ela tem direito porque ela é casada com um cidadão americano, mas ela tem que pedir um perdão porque ela entrou pelo México. Quando a gente trabalha com esse pedido de perdão, a gente tem que conhecer a trajetória de quem veio, né? Como ela veio para cá, por que ela veio para cá. A gente tem que mexer um pouquinho ali no emocional e mostrar para a imigração que essa pessoa é importante aqui para o cidadão americano, que o cidadão americano vai sofrer de uma forma muito severa se ela for embora. Se ela for embora. E a gente fala de sofrimento, mas não é sofrimento de saudade, nada disso. Vai sofrer financeiramente, vai sofrer emocionalmente, tudo isso. Isso não importa se a pessoa é casada com americano e tem filhos americanos, por exemplo, eles não levam isso em consideração? Os filhos, não. Não? Não, só esposo Uau. mesmo. Esposo e pais. Então, assim, é triste porque você está mexendo com a parte mais frágil da pessoa. Né? Qual que é a sua dificuldade? Por que você vai sofrer? Então, você mexe com pessoas que têm depressão, pessoas que já tentaram se matar, pessoas que têm uma doença muito grave, pessoas que, de fato, são pessoas que necessitam daquele imigrante. E você conta também um pouquinho da história do imigrante. Então, assim, eu lembro que eu tive que contar a história de uma pessoa que, quando ela foi me contando a trajetória dela, como que ela entrou nos Estados Unidos, a viagem dela pelo deserto, como ela foi largada, como que arrastaram ela pela areia. Nossa, essas coisas, difícil, você começa né? a escutar isso, falando, meu Deus, dói na gente, sabe? Então, acho que isso me dá mais força ainda para
fazer esse processo o melhor possível para, sabe, essa pessoa veio aqui atrás de um sonho, então a gente vai com unhas e dentes para tentar conseguir, né, E foi conseguir por esse isso que você documento. escolheu imigração? 100%. 100% por isso. Eu Muito falo que eu legal. não faria outra coisa, porque eu acho assim que trabalhar com imigração é diferente de trabalhar com outras áreas do direito, porque você está trabalhando ali com sonhos, né, com vidas, com sofrimentos, necessidades, né, seja financeiro para fugir de alguma coisa, enfim. Você está ajudando o tempo todo, né, O tempo Karen? todo. Ajudando o tempo todo. E eu gosto muito disso, é uma coisa minha, assim, sabe? Yeah. E eu sinto satisfação em poder ajudar. E, enfim, como eu falei, eu pego o cliente pelo braço e falo, vou com você na polícia, eu te levo pra cá, te levo pra cá, te encontro na sua casa, vem no fim de semana, sabe? Eu quero ajudar, porque eu sou imigrante também. Aham, a Eu, gente sabe né, como é difícil. Eu tenho amigos aqui que são imigrantes indocumentados, então eu sei o que é ser imigrante aqui. Eu sei o que é ter um sonho, né? Embora eu não tenha vindo para fugir de nada, a gente vem com um sonho, né? A gente conhece a trajetória das pessoas. Então, eu acho que a imigração é isso. Se você não tiver compaixão pela pessoa, você não faz um trabalho bem feito. É verdade, é Uau. verdade. E então a pessoa que ela vem, ela corre esse risco também, né? Mesmo ela casada e tudo. Tem um caso de uma pessoa, Como assim, casada? O que você está falando? não, da pessoa que veio pelo Ah. México. E Pode tá não dar tempo. certo. Pode não dar certo. É isso que é o problema, porque se a imigração achar que, ok, essa pessoa não vai sofrer tanto assim, Mas Ela não tem normalmente motivos. dá, né? Tipo, às vezes a pessoa tá há muitos anos aqui. Você já viu casos? Uma Já vida. já viu casos que não Mas deu e o certo? que acontece? A pessoa tem que voltar? ele só ué. fala o processo negado e assim, volta, estaca zero, volta por onde estava. E é triste, porque a pessoa tá ali casada com um cidadão americano e a imigração negou o processo. E não tem muito o Mas que fazer. aí, tipo, mas assim, a pessoa é deportada? Ah, tá. Porque aí eu fico pensando assim, poxa, mas aí a pessoa vai embora e o Sim. filho, e os maridos. Aí o marido Meu- vai ter que mudar pro Brasil. Meu marido falou assim, eu tenho que fazer minha cidadania. Tenho que fazer minha cidadania. Tenho que fazer minha cidadania. Aí ele assim, pra quê? Bobeira. Não precisa de cidadania. Aí eu falei assim, não. Aí quando o Trump entrou, eu falei assim, eu vou fazer minha cidadania. Agora que faz mesmo, Eu porque tenho que nada é fazer. garantido. Eu falei assim, exatamente. Você Ai, não não ser é? Trump era Por muito quê? louco. Porque você tem só o seu green card. Green card você pode perder. Você pode perder. Ah, é? Ué. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer minha cidadania. Porque meu marido falou assim, pra quê? Você tem green card, é a mesma coisa. Eu falei assim, não, não é a sim. mesma coisa, não. É Eu uma vou fazer minha proteção. cidadania. Quando o Trump entrou, eu acho que logo no mês seguinte eu apliquei, fiz a minha cidadania, jurei bandeira, fiz. Falei assim, não. Eu vou também correr não esse queria risco. fazer, não. Eu falei, pra quê? Green card tá bom. É. E daí eu lembro que foi na época das eleições do Obama. Aí eu falei assim, não, eu vou ter que votar pro Obama. Daí eu fiz só pra poder votar. É. Ah, então tem que fazer. Então Eu fiquei uns 15 anos quem aqui tem- sem só com green Uau, card. então Yeah. quem tem green card tem que fazer, você tem que buscar cidadania. Uma pessoa Aham. com green card pode ser deportada. Pode ser deportada. Pode perder Você o green pode tirar, card. perder o green card. pode Pode, perder. pode perder. Então, não é garantido. A sua única garantia é a cidadania. E olhe lá ainda. Se E descobrirem olhe que lá. teve fraude lá atrás, no processo de green card, você perde tudinho. Outra coisa também, a pessoa veio, né, da questão pelo México, e aí ela teve uma vida inteira aqui, aí tem empresa, tudo, casou, mas não casou com a americana, casou com o brasileiro também, documentado, mas aí teve filhos aqui, filhos americanos. Aí essa pessoa, ela... Os filhos são brasileiros, né? Os dois são brasileiros? Não, Nasceu nasceram aqui. Ok. Aí, tipo assim, as crianças já estão chegando quase 18 anos. Essas as crianças não passam para, tipo assim, 21. Aí diz assim, nesse caso não passa para os pais, né? Porque os pais estão Não passam. Tem uma exceção. É bom que a imigração tem algumas exceções. Se essa criança, se o filho estiver no exército, aí ele consegue. É a única exceção. então, se esse filho americano for para o exército, ele consegue passar Fazer a chamada para pros os pais. Consegue passar para os pais. Mas antes se os pais podia, entraram certo? pelo... Não, Antes podia normal, não? Não? consegue passar para os pais. Se os pais entraram pelo México, Ah, tá. aí o filho não pode passar para os pais. Se os pais entraram com visto, daí pode. Com Ok. 21 anos de idade, o filho pode entendi. passar. Entendi. Agora, pelo México, não pode. Não, E é outra coisa que uau. as pessoas não entendem. Não entende, por Mas que não será? pode.
Porque, assim, quando a pessoa veio pelo médico, ela precisa pedir perdão. Ah, E o perdão, a imigração só autoriza que o perdão seja feito se você tem pais ou cônjuge, né? Marido e mulher, só. Não E aí, autoriza por desse filhos. perdão, a pessoa tem que voltar, Uau. então. E Sempre esperar tem que no voltar. Brasil, Sempre esperar tem que no lugar de voltar e origem dela, né? esperar. Ela não precisa No país de esperar. origem. O perdão ele é feito aqui dentro. A pessoa só sai se o perdão for aprovado. Ah, entendi. Legal, é. Eu conheço um pessoal nessa situação. Tá mais de 20 anos aqui. Os filhos já tá quase já ficando já É maior de triste. idade. E Eu já aí, conheço alguns casos. ia estar nesse caso. Uau. Que coisa, hein? Não é outra coisa injusta. Né? O filho nasceu aqui, a pessoa tem uma vida A vida aqui. inteira aqui. A Pagando os imigração é um táxis, problema. fazendo tudo. E tem os É. vistos, e tem, falando de criança, tem os da criança, né? Que é no caso, tem dois, né? Que é o muito falado, que esse caso a criança tá sem um dos pais, Uhum. antes até os 21 anos, é isso? Isso, até 21 Até anos. 21 Depende anos. do estado. Aqui é 21, em New Hampshire 18. Então. Uau. Então, aqui Sério? 21, New Hampshire 18. Então, se caso eles tiver esse adolescente, esse jovem, se ele tiver sem um dos pais, ou sem nenhum dos pais, ele consegue entrar nessa lei. Qual é o nome da lei? É o SIJ, Ah, ou SID, ou Lei do Abandono. Pessoal, os brasileiros usa a lei do abandono. Uhum. Só que assim, não é bem somente estar fora sem um dos pais. Na verdade, essa lei exige que você comprove ou que você declare, pelo menos, que houve que você foi negligenciado, ou seja, não cuidaram de você, não te deram remédio quando você precisava, não te levaram para o médico, foi negligenciado. Foi abandonado, então o abandonado entra nessa parte de que um pai não participou da vida da criança, nunca pagou pensão, isso pode ser considerado abandono, ou abusado. O abuso pode ser abuso físico, ou abuso emocional. Então, assim, tem a lei dá 3 opções, você pode ter as 3, você pode ter só uma. Então, o abandono acaba sendo mais popular, porque os pais são separados, um pai nunca fez parte da vida do filho. vida. Aí pode ser considerado abandono. E aí, e tem também muitos brasileiros e brasileiras que acham que, tipo, e tem aquela coisa assim, não, eu vou ter filhos aqui porque também é a minha garantia. Essas pessoas que não entraram pelo México. Aí é a minha garantia de que um dia eu vou ter o... São 21 anos, né? Mas um dia vai ter. Sim, Mas são 21 anos de espera. Uau. se nasceu aqui, E né? demora, né? Demora depois Demora, que passa aplicar. rápido. Depois que aplicar, Com o tempo demora. agora, hoje, daqui a pouco já estão Não. tudo mais... Mas eu já tenho um Não, filho de 18 anos. demora depois que você aplicar, demora ainda pra sair, não demora? O processo em si hoje, ele tá mais demorado do que o normal. Antes a gente via processo sendo aprovado com 6 meses. Hoje tem processo levando mais de 1 ano. Uau. Mas assim, pra quem esperou 21, 21, né? Esperou 21, o que são mais de 10 meses, um ano, Mas né? ainda assim, acho que a ansiedade é tão grande. Quem tá aplicando para filho ou para pai, a ansiedade dos pais, quando eles chegam no meu escritório, eu já vi pai que na hora que assinou o contrato começou a chorar. Assim, basicamente, nossa, agora o sonho é real. Eu esperei 21 anos por isso. Então, assim, é uma coisa muito emotiva, porque é muito tempo de espera. Né? Então, quando você tá fazendo por um casamento, leva alguns meses, 1 ano. Agora, para quem passa 21 anos esperando, é uma A coisa espera é assim, longa, é muito longa. muito longa. Então, é bem emotivo. Nossa. Mas que legal. A gente tá batendo... Quanto tempo você acha que já passou? Isso aqui. Passando o tempo. A gente tá 1h22. Olha É, Deu pra falar bastante coisa, e acho que ainda Deu. já tinha bastante coisa ainda pra poder... Tirar Você podia dúvida, voltar né? aqui de novo pra gente tirar outras dúvidas. Volto. Bastante dúvidas. Eu amo falar de imigração e eu sei que é um assunto que o pessoal tem curiosidade, então... Tem muito, feliz de gente, orientar. as pessoas perguntam cada coisa. Tem um monte de coisa que a gente não sabe responder. E mesmo nós que estamos aqui, né, Regiane? Eu não sei. Tem um monte de coisa, tem um monte de leizinha também aqui dentro, né? E benefícios e tal. E que a gente não sabe, né? A gente não tem ciência das Então, eu coisas. fico feliz, assim, de orientar e eu amo quando tem evento, assim, aberto ao público, para a comunidade. Eu gosto porque tem coisas que a pessoa realmente não tem noção e é importante, né? E, assim, e não somente de imigração, mas, assim, coisas que imigrante, né, vem do Brasil e não sabe. Por exemplo, eu estava trabalhando numa ONG aqui em New Hampshire
E a gente educa os imigrantes com relação a tudo, plano de saúde, moradia, onde consegue isso, onde consegue aquilo. E uma coisa assim interessante que me chamaram a atenção é a questão de dirigir aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, esse negócio, você tem que parar no stop sign, né? Você tem que... tem várias regrinhas de trânsito, por exemplo, no ônibus escolar, quando vem aquela plaquinha de stop, você tem que parar, você não tem dá que a parar, volta. gente. Não é sugestão, não, tá? Tem Vocês que têm parar. que parar. E eles são- E outra coisa, posso falar uma coisa? Quando tem assim, você pode virar à direita, né? Você pode virar à direita quando o sinal tá vermelho. Mas se tiver uma plaquinha escrita assim, do not turn on red, tá virado ali para você, do not turn on red, não vire no vermelho. Quer dizer que você não pode fazer aquela virada, mesmo sendo seu direito, né, de virar à direita, não pode, gente, não pode, ok? Vai vir outro carro, ó, vai fazer assim, você, pá. Ou a polícia, né? Vai Ou a brotar do chão, polícia. porque eles brotam do chão. Exatamente, eles são ninja. Eles Pô, mas qualquer eu lugar. vou falar uma coisa aqui. Não achei ruim comigo, não. Mas tem uns americanos que dirigem muito mal também, viu? Oh, yeah. Nossa, faz cada barbeiragem. Ah, mas, Todo lugar, né? todo lugar. Mas, cara, tem umas... Eu nunca vi tanta barbeiragem que nem eu vejo aqui. E tem muito idoso dirigindo aqui. Aham. No Brasil não tem tanto. Então, e assim, eles, e tipo assim, param o trânsito. idosos, às vezes, numa situação muito Mas o ruim. negócio celular não só de também. saúde, mas às vezes de drogadição. Eu digo bebida, né? Essas coisas. E aí, cara, é uma E loucura. celular, eles estão no celular, estão trocando música, Pois é, não tão bateram no meu comendo, carro que o menino falou que tá... Estão comendo. Menino com cara de 15 anos. Ah, é que eu vi meu amigo ali, eu Oh, distraí. meu Deus. Pô, deu uma batidona no meu carro, É. tá lá um buracão lá Uau. atrás. No sinal parado. Eles Só parado dirigem no muito sinal. cedo aqui. Uhum. 16 É, anos é 16 muito anos. criança. Meu filho vai começar a dirigir. Eu falo, Eu "Mas o meu tá bebê." dirigindo, a gente fica assim, Não meu é? Deus do céu. Eu vou 16 ter anos. medo. O que esse menino tá fazendo dirigindo? Então, eu acho assim, que questão de trânsito, eu acho muito bizarro aqui. Eu acho, muito assim... Você tem que dirigir... A gente fala que a gente dirige por nós e pelos outros, né? É. Aqui é altamente... É 2 vezes, eu acho. Mas tem certas Eu acho... regras também, eu né? acho... Tipo sei assim, lá. eu não Você tinha medo de acostuma com as dirigir regras. no Brasil, que eu tenho. Eu morro de medo de É dirigir aqui. mesmo. Porque eu acho as pessoas muito doidas. Uma buzinaiada e as coisas. Que não é buzina, E ninguém o povo, buzina. sabe? Fumando Ninguém um negocinho buzina, aí, ilícito, ninguém que a gente buzina. sabe. Aquela Keila. fumaçona dentro do Keila, carro. ninguém buzina Onde que é aqui. que Ah, buzina sim. Muito pouco. Não em comparação com o Eu Rio levei de Janeiro. buzinada. Eu levei ó, buzinada. Porque você tava parado no sinal. Em cidade grande, isso é uma loucura. Você vai pra Gente, Boston, Boston. é o dia inteiro. Boston, Boston mas é tipo aqui- um pique São Paulo. Mas aqui, Centrão. tipo assim, se você tiver parada no seu celular, o sinal abriu e você ainda tá no seu celular, a pessoa vai... pá. Nem pode, né, ficar no celular. Pois é. Nem pode. Mas Mas- é muita loucura, eu acho, o trânsito daqui. Eu acho aqui mais doido. Eu acho os motoristas aqui muito mais... Você é São- de eu onde acho do Brasil? imprudentes. São Paulo. Você quer comparar com São Paulo. Tudo bem que eu colava na né? rabeira dos Mas carros, mas... Tipo, aqui- gente... É, Boston é uma loucura. Boston é uma loucura. Boston é uma pago loucura. pra não ir Detesto. pra Boston. Se eu tiver que ir pra Boston, eu prefiro pegar o trem. Eu também. Nossa, aqueles... Ai, É tanto muito de túnel. estressante, é muito estressante. É. E o pessoal enfia mesmo carro. E eles vão grudados em Nossa, você. pelo amor de É. Deus. Você não Em pode Boston- procurar endereço lá. Você tem que saber onde É, você você vai. vai saber onde Nova você tá York indo. também, né? Nova York também é outra loucura. É. Meu Deus. Senhor, meu não vai Deus. ter nem espaço. Não tem Nova nem York espaço. eu O nem povo me não tem nem arrisco. espaço pro povo Yeah. andar. Imagina, Nossa, de carro em muito Nova difícil. York. Yeah. Mas, enfim, gente, Karen, eu quero te agradecer, né? Prazer te Foi muito conhecer. legal. Muito obrigada por você ter vindo. Eu acho que a gente vai ter um próximo encontro aí pra gente tirar outras dúvidas. Quem sabe no Instagram, quem sabe por live, sei lá. As informações da Karen vai estar. Eu vou deixar aí na descrição, vai aparecer também no vídeo. Vocês podem entrar lá no Instagram dela, né? Você tá lá no Instagram, tem bastante informação. Procurem a Karen, vocês que estão aí no Brasil, vocês daqui também querem mais informações. Procurem a Karen, que a Karen é aqui de Loa, gente. É, Procura ela, pertinho. Pertinho. É bem acessível, gente. E sabe bastante, como vocês notaram, né? Eu amo falar de imigração, então Ótimo. tirem proveito. Você quer deixar alguma Ótimo. coisa, alguma palavra final pra gente terminar? Na verdade, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade. Foi bem, assim, peculiar, né? Porque eu Aham. conheci a Rejane no SPA e, de repente, eu tô aqui falando de imigração, Aham. mas muito bacana. Amei conhecer vocês duas.
O programa de vocês é muito legal, o projeto de vocês é muito bacana. Então, eu quero deixar aqui meus parabéns e sucesso para vocês. Obrigada, E obrigada por compartilhar os seus conhecimentos aí com a gente. Ótimo, amamos, adoramos. Então é isso aí, gente. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Eu ia falar do bolinho, acabei nem falando. Legal.